Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje eu vou retomar alguns conceitos de estatística que nós já estudamos e continuar com o módulo 3 da parte 72, que é a parte medida de tendência central. Pessoal, a estatística hoje pode ser contemplada em três áreas: a descritiva, a probabilidade e a de inferência. A descritiva é aquela que apenas descreve os fatos. A probabilidade é aquela que determina a chance de algo acontecer. E a inferência é aquela que tira conclusões a respeito de uma pesquisa. Coleta os dados e, a partir dos dados, a gente tira conclusões a respeito. A estatística seja o campo da matemática, talvez seja o campo da matemática que mais se preocupe com o comportamento social. Então, é através de gráficos, a gente pode construir gráficos de colunas, gráficos de setores, histograma, que é um gráfico de colunas justapostas, né? Gráfico de linhas, para mostrar informações a respeito de uma determinada situação. Alguns conceitos que nós já estudamos: população. A população é o conjunto de todos os elementos envolvidos em um estudo. Por exemplo, quando a gente pega as pessoas que votam para presidente no Brasil, eu só posso considerar a população as pessoas que votam. Quem não vota não entra nessa população. Mas, por exemplo, numa pesquisa eleitoral, o pessoal não entrevista todas as pessoas que votam, entrevista apenas uma parte da população. Essa parte da população aqui em destaque é o que a gente vai chamar de amostra. Então, população, conjunto todos os elementos envolvidos em um estudo. Amostra é apenas uma parte dessa população. Dados brutos e rol. Por exemplo, quando eu coleto, eu quero fazer assim, saber a altura de todos os alunos da nossa sala. Então, quando eu coleto a altura de um por um, eu tenho os dados brutos. Quando eu organizo esses dados em ordem crescente ou decrescente, eu tenho o que a gente chama de rol. E o rol é muito importante para o estudo da mediana, porque a mediana é o elemento central no rol. Então, falou em rol, é colocar os elementos em ordem crescente ou decrescente. Representação dos dados estatísticos. Quando nós vamos representar os dados, nós podemos representar através de tabelas ou gráficos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela que fala sobre o imposto de renda em 2020. Eu tenho a faixa, por exemplo, até R$ 1.903,98 a pessoa é isenta. De 1903,99 até 2.826,65, ele tem que pagar 7,5% do que excede o valor de 1903,98. Então, os dados estatísticos podem ser representados tanto por tabelas quanto por gráficos. Tipos de variáveis. Existem dois tipos de variáveis: a variável quantitativa e a qualitativa. A quantitativa refere-se à quantidade, enquanto a qualitativa à qualidade. Dentro da variável quantitativa, existem duas situações. Ela pode ser discreta ou contínua. Quando ela representa números inteiros, então eu tenho a variável discreta. Por exemplo, números de irmãos de uma pessoa. Isso seria o quê? Uma variável discreta. A idade em anos exatos de uma pessoa, variável discreta. Mas, por exemplo, se eu pego a altura do nosso conjunto, a altura dos alunos da nossa sala, num intervalo em metros, de 1 a 2 metros. Então, quando eu falo que uma pessoa mede 1,75 metros, ele está dentro de dois números inteiros, entre 1 e 2. Então, isso a gente já vai chamar de variável contínua, está dentro de um intervalo. Mas se eu pegar a altura, por exemplo, em centímetros, a altura de uma pessoa é 175 centímetros, já seria uma variável discreta, ok? A variável quantitativa refere-se, então, à qualidade. Por exemplo, a cor do cabelo, a cor da pele, né? Feio, bonito, alegre ou triste, e assim por diante. Frequência. Existem dois tipos de frequências que a gente precisa tomar cuidado: a frequência absoluta e a frequência relativa. A frequência absoluta é o número de vezes que um determinado evento acontece. Por exemplo, numa eleição para representante de sala, o aluno A teve 50 votos de 100. Então, a frequência absoluta dele é 50, enquanto o total de votos é 100. Isso, então, o número de votos dele, do aluno A, representa a nossa frequência absoluta. Já a frequência relativa é o quociente, a divisão entre a frequência absoluta e o total de experimentos. Então, no nosso exemplo, o aluno A teve 50 votos, seria a frequência absoluta. O total de votos seria 100. Então, 50 sobre 100, isso dá 0,5 e dá 50%, que seria a frequência relativa do aluno A.
Agora, chegando no módulo 3 da parte 72, nosso assunto lá vai ser medidas de tendência central, ou medidas de centralidade. As medidas de centralidade são a média aritmética, a moda, a mediana. Então, o que seria um por um? A média aritmética simples seria somar todos os elementos e dividir pela quantidade. A mediana é encontrar o termo central do rol, enquanto a moda é o elemento que mais repete na sequência. Então, vamos ver uma por uma aqui. Pensando na média aritmética, então, a média aritmética simples é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade. Então, eu tenho x1, x2, x3, xn, vou dividir por n. Então, é a mais simples que tem, né? Média aritmética simples. Somo todos os elementos e divido pela quantidade. Por exemplo, algumas empresas de transporte privado urbano que se conectam aos seus usuários por celular possuem uma estratégia chamada preço dinâmico. Quanto mais pessoas de um bairro fizerem uso do serviço, maior será o preço da corrida. Havendo naturalmente a diminuição das chamadas pelas pessoas desse bairro, equilibra-se, consequentemente, a quantidade de carros por toda a cidade. Na tabela abaixo, temos a quantidade de veículos desse serviço em um certo bairro da cidade, durante um período de 2,5 horas. Então, vamos lá. Para a primeira meia hora, 52 carros. Para a segunda meia hora, 47. Terceira, 58. Quarta, 50. Quinta, X. O valor limite para que não haja aumento no valor da tarifa de serviço é de 50 carros durante o intervalo de tempo analisado. Então, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Nosso intervalo analisado é de 2,5 horas. Qual deve ser o valor de X para que não haja acréscimo no valor da tarifa? Ora, vamos voltar aqui. Considerando que o valor limite seja a média dos carros utilizados a cada meia hora, temos, então, na primeira meia hora 52, na segunda 47, na terceira 58, na quarta 50 e na quinta eu chamei de X. Quando eu somar essa quantidade de carros e dividir por 5, isso não pode exceder 50. Então, o limite de carros é 50. Então, o valor dessa média aritmética tem que ser 50. Somando 52, 47, 58 e 50, a gente tem 207. Então, 207 mais x é igual a 5 vezes 50, que é 250. Então, 250 menos 207, x igual a 43. Então, para que o valor da tarifa não mude, na última ou na quinta meia hora, devemos ter 43 carros nesse bairro, ok? Nós também podemos calcular a média aritmética em dados agrupados em classes. Então, eu coloquei esse exemplo aqui para a gente retomar aquela ideia de classe. Então, determina a média aritmética da distribuição. Aqui ele fala da renda familiar em número de salários por classe. Então, de 1 a 3 salários são 14 famílias, de 3 a 5, 10, de 5 a 7, 8, de 7 a 9, 15 e de 9 a 11, 3. Total de famílias, 40. Quando eu tenho, então, que calcular a média aritmética de uma tabela que tem intervalo de classe, eu tenho que encontrar primeiro o ponto médio da classe. Então, se eu somar 1 mais 3, 4, dividir por 2, 2. Então, o ponto médio dessa classe é 2. Mas eu também posso fazer aquela ideia que eu já tinha explicado para vocês. 3 menos 1, 2. Dividido por 2, 1. Então, se eu somar 1 agora ao limite inferior de cada classe, eu vou ter o ponto médio. Então, 1 mais 1, 2. 3 mais 1, 4. 5 mais 1, 6. 7 mais 1, 8. 9 mais 1, 10. Agora, para saber qual que é o valor da média, eu tenho que pegar agora o número de famílias e multiplicar pelo ponto médio de cada classe. Então, na primeira classe, que tem ponto médio 2, eu tenho 14 famílias. Então, 14 vezes 2, 28. 10 vezes 4, 40. 8 vezes 6, 48. 5 vezes 8, 40. 3 vezes 10, 30. Dá um total de 186 salários. Só que esses 186 salários, ele tem que ser dividido pelo número de famílias, que são 40. Dividindo 186 por 40, eu tenho 4,65. Então, portanto, a renda média dessas 40 famílias é de 4,65 salários. Média ponderada. A média ponderada é uma média aritmética, mas que um elemento repete mais de uma vez. Então, ao invés de a gente calcular, somar um elemento todas as vezes que ele repete, a gente pega o elemento e multiplica pela frequência dele. Então, por exemplo, se voltar no caso da... Vamos pensar em idades. Vamos supor que na nossa sala a gente tem 10 alunos com 17 anos.
eu tenho 20 alunos com 18 anos. Ao invés de eu somar 17, 17, 17, 10 vezes, eu posso fazer 17, que é a idade, multiplicado pela frequência, que é 10. 18 anos, 20 vezes. Então, eu escrevo 18 e multiplico por 20, que seria a frequência do 18. E divido pelas frequências, que é o que a gente vai chamar de peso. Então, considerando uma coleção formada por N números, x1, x2, xn, de forma que cada um esteja sujeito a um peso, então o peso é a frequência. A média aritmética ponderada desses N números é a soma dos produtos de cada um multiplicado pelos seus respectivos pesos e dividido pela soma dos pesos. Então, eu tenho que a média ponderada vai ser o x1 vezes o peso 1, x2 vezes o peso 2, x3 vezes o peso 3, até chegar no xn, peso n. E vou dividir pela soma dos pesos. P1 mais P2 mais P3 até Pn, certo? Um exemplo disso está aqui, no Enem 2019. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle do processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas a quantidade de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Então, 0 garrafas fora da especificação, 52. Então, vamos ser 52 dias. Uma garrafa, 5 dias. 2 garrafas, 2 dias. 3 garrafas, 1 dia. A média diária de garrafas fora das especificações do período considerado é... Então, gente, eu tenho que saber, então, a média número de garrafas por dia. Já sabemos que são 60 dias. Então, eu pego 0 garrafas multiplicado por 52, porque por 52 dias não houve nenhuma garrafa fora dos padrões. Depois, uma garrafa vezes 5, porque 5 dias é a frequência disso. 2 garrafas, 2 dias. E 3 garrafas, 1 dia. Multiplicando tudo aqui, somando, a gente vai ter 12. 12 em 60. Dividindo 12 em 60, a gente vai ter, então, 1 sobre 5, que é 0,2, ou 20%. Então, a média diária de garrafas fora das especificações, no período considerado, vai ser de 0,2 garrafas, né? No caso, por dia. Então, deu a letrinha B. Moda. Quando a gente fala em moda, moda é o elemento que mais repete na sequência. Então, é bem tranquilo de ver isso. Então, moda é o elemento que mais repete. Então, por exemplo, nessa série que eu coloquei aqui, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, o elemento que mais repete é o número 10. Então, a nossa moda é o número 10. Observações. Há séries nas quais não existe o valor modal. Isto é, nas quais nenhum valor aparece mais vezes que os outros. Quando isso acontecer, a gente chama a série de amodal. Então, numa série amodal, nenhum elemento repete mais vezes que os outros. Por exemplo, 3, 5, 8, 10, 12. Então, nenhum elemento repetiu mais vezes que os outros. Então, isso é uma série amodal. Mas pode existir séries também que eu tenha mais de uma moda. Por exemplo, esse exemplo aqui eu tenho o número 4 aparecendo 3 vezes, o número 7 aparecendo 3 vezes. Então, nesse caso, essa série, essa distribuição, ela é bimodal, porque ela tem duas modas, certo? Então, moda é o elemento que mais repete. Exemplo. Ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram, quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde parte ele mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Então, no térreo, entraram 4 pessoas no elevador. No primeiro entraram 4, saíram 3. No segundo entrou 1 e saiu 1. No terceiro entram 2 e saem 2. No quarto entram 2 e não saiu ninguém. E no 5º andar entram 2 e saem 6. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então ele está perguntando o seguinte: qual que é o número de pessoas mais frequente em cada andar? Para isso, seria interessante a gente criar mais uma linha na tabela e vir registrando o número de pessoas por andar. Então, no térreo, entram 4, não sai ninguém, quer dizer que restam 4 pessoas no térreo.
No primeiro andar, entram 4, saem 3. Então, quer dizer que eu já tinha 4, com mais 4, 8. Como saíram 3, restam 5 pessoas no primeiro andar. No segundo andar, entra uma pessoa. Como eu tinha 5, 5 mais 1, 6. Mas como saiu uma, restam 5. No terceiro andar, eu tinha 5 no segundo, entram 2, vão para 7. Saem 2, restam 5. No quarto andar, eu tenho 5 do terceiro, com mais 2 que entram, vão para 7. Como não saiu ninguém, continua 7 pessoas. No quinto andar, no quarto eu tinha 7, entram 2, eu vou para 9. Como saem 6, restam 3. Então, o número de pessoas ao final de cada andar foram, no térreo, 4, no primeiro 5, no segundo 5, no terceiro 5, no quarto 7 e no quinto 3. Ou seja, o número de pessoas que mais se repetiu foram 5. Ou seja, a moda é 5. O número de pessoas. Então, considerando as entradas e saídas de pessoas do elevador, tem-se os seguintes resultados, então. 4, 5, 5, 7 e 3. Portanto, a moda é o elemento que mais repete na sequência, 5. Mediana. A mediana representa o elemento que se encontra no centro da distribuição. Quando a sequência de dados se apresenta ordenada de forma crescente ou decrescente. Aí o detalhe, então, lembra do rol? O rol é colocar todos os elementos em ordem crescente ou decrescente. Se ele tem que ser, então, o elemento central, então eu tenho que escrever numa dessas duas ordens, certo? Cortando assim a distribuição em duas partes com o mesmo número de elementos. Então, a mediana divide a sequência ao meio. Exemplo, determine a mediana da série 5, 2, 6, 13, 9, 15, 10. Primeira coisinha, os dados não estão em ordem crescente ou decrescente, então eu não tenho um rol ainda. Primeira coisinha, então vamos escrever o rol. O rol vai ser 2, 5, 6, 9, 10, 13 e 15. Os elementos agora estão em ordem crescente. Ah, eu tenho quantos elementos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existe uma regrinha que é, eu pego para saber a mediana, eu determino qual que é o elemento, a posição do elemento. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, eu posso pensar nessa mediana através de uma regra que é, eu pego o número de elementos, somo mais 1 e divido por 2 para encontrar quem que é o elemento que está na posição central. Como a nossa sequência tem 7 números, vamos retornar nela lá, ó. Voltando aqui, a gente tem que, ó, eu tenho o 2, o 5, o 6, 7, opa, o 2, o 5, o 6, 9, 10, 13 e 15. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, eu posso, então, determinar a posição da mediana como sendo 7 mais 1 sobre 2. 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, a mediana vai corresponder ao quarto elemento da sequência. Então, o quarto elemento da nossa sequência vai ser, então, eu tenho 1, 2, 3, 4. É o número 9. Então, a mediana corresponde ao número 9. Ok? Então, essa regrinha eu deixei ela aqui, ó. Então, para determinar a posição do valor mediano ou da mediana, então é bom lembrar disso, porque tem questão de vestibular que o cara pergunta. Ah, qual o valor mediano? O valor mediano é a mediana. Para determinar a posição do elemento, eu vou ter que somar a quantidade de elementos mais 1 e dividir por 2. Caso a quantidade de elementos seja par, então, por exemplo, vamos pegar a ideia do... Aqui eu tinha 7. Se eu tivesse 8 elementos, 8 mais 1, 9. 9 dividido por 2 daria 4,5. Então, eu não tenho o elemento da posição 4,5. Então, eu teria que fazer o quê? Somar o quarto mais o quinto e dividir por 2. Tá bom? Isso seria a ideia. Exemplo. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas e suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Olha, o atleta 1, 20,9, o 2, 20,9, o 3, 20,5, o 4, 20,8,
o quinto 20,6, sexto 20,6, sétimo 20,9 e o oitavo 20,96. A mediana dos tempos apresentados no quadro é... Então, para definir a mediana, a primeira coisa eu preciso colocar o quê? Escrever o rol, colocar todo mundo em ordem crescente, aqui o decrescente. Então, eu prefiro colocar em ordem crescente. Então, eu escrevi o rol, coloquei todos os elementos em ordem crescente, então 20,5, 20,6, 20,6, 20,8, 20,9, 20,9, 20,9 e 20,96. Então, eu tenho 8 tempos. Seguindo o raciocínio aqui da fórmula do quadro, o que vai acontecer? Eu teria que somar 8 mais 1, 9. 9 dividido por 2, 4,5. Como não existe o elemento 4,5, então eu vou ter que somar o quarto mais o quinto. Então vamos lá no rol, voltando, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então eu vou somar o 20,8 mais o quinto, que é o 20,9. Somo os dois e divido por 2. Então isso vai dar 20,85. Então a mediana aqui no rol vai ser 20,85. Vai estar entre o 20,8 e o 20,9. Ou seja, eu vou ter 4 elementos à esquerda e 4 elementos à direita. A mediana dividiu a série ao meio. Então, a resposta foi a letra D. Certo? Pessoal, nessa aula de hoje, então, em relação aos nossos exercícios, é isso aí. Então, na sequência, tem alguns testes para vocês possam fazer, tá? Obrigado, abraço.